Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Iniciamos hoje uma playlist para videoaulas do estado de Goiás, município de Cesarina. Concurso público realizado neste ano de 2024. Banca Embrasil, Desenvolvimento Internacional, Institucional e de Carreiras. Então, vamos para as questões de matemática do concurso realizado pela Banca Embrasil para a Prefeitura Municipal de Cesarina, Estado de Goiás. Clique na descrição desta videoaula, links de provas anteriores da Banca Embrasil e também de outras bancas do Estado de Goiás e playlist com videoaulas de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários. Questão número 10. Em uma escola, dois professores, Ana e Bruno, receberam um prêmio em dinheiro no valor de R$ 3.600, distribuído entre eles de acordo com o número de turmas que cada um leciona. Sabe-se que Ana leciona em 4 turmas. Bruno leciona em 6 turmas. Qual é o valor da parte do prêmio que Ana recebeu? Esclarecendo o seguinte: as videoaulas minhas são um pouquinho demoradas, uma vez que eu explico passo a passo. Logicamente, no dia da prova, vocês encurtam o tempo e fazem direto. Então, vejam, eu sempre faço divisão em partes proporcionais, diretamente e inversamente, pela constante K. Então, Ana tem 4 turmas, vai receber 4 vezes K. Bruno tem 6 turmas, recebe 6K, onde K é a parte proporcional. Então, vejam, 4K mais 6K tem que ser exatamente R$ 3.600. 10K igual a R$ 3.600. Portanto, K, que é a constante de proporcionalidade direta, 3.600 dividido por 10. K vai valer R$ 360. Como a pergunta é somente o valor de Ana, então nós temos que Ana vai receber quanto? 4 vezes a constante. 4 vezes R$ 360, que dá exatamente R$ 1.440. Questão recorrente em todos os concursos públicos. Letra C. Questão 12. João recebeu seu salário de R$ 3.000. Ele gastou R$ 450 em compras no mercado, R$ 280 em uma conta de luz e R$ 150 com um jantar com amigos e R$ 200 em roupas. Então, a pergunta é: qual o percentual do salário de João que ainda não gastou, em porcentagem? Então, isso aqui é importante. Então, vejam, 450, acompanhe lá, 280, 150, mais 200. Portanto, ele gastou R$ 1.080. Logo, como o salário dele é R$ 3.000, sobra R$ 3.000 menos 1.080, que dá 1.920. A pergunta é: qual a porcentagem do que ele não gastou em relação ao salário? Não precisa fazer regra de 3 simples. Eu sempre insisto, façam a razão entre o que ele não gastou sobre o total do salário. Dividindo isso aqui, eu tenho na forma centesimal, dá 0,64. Como o exercício está em forma de porcentagem, multiplicamos por 100 vezes 0,64, 64%, letra C. Questão número 13. Um restaurante produz 500 refeições em 2 horas, utilizando 3 cozinheiros, trabalhando juntos. Se o restaurante precisar produzir refeições por um período contínuo de 12 horas, ou seja, aumentando de 2 para 6 horas, quantas
refeições serão produzidas. Logicamente, nesse segundo tempo aqui, continuam os 3 cozinheiros. Temos uma regra de 3 compostas sem setinhas. Esse número de cozinheiros eu poderia ignorar. Ou seja, na primeira parte, 3 cozinheiros. Na segunda parte, 3 cozinheiros. Isso aí não vai interferir. Então, eu poderia resolver utilizando uma regra de 3 simples. Eu vou colocar regra de 3 composta para explicar como é que se faz sem setinhas. Eu vou dividir essas 3 grandezas aqui, refeições, horas e cozinheiros, em causas e efeito. O que é causa? É o resultado de 2 ou mais grandezas. Tempo, quantidade de cozinheiros, horas por dia, é sempre causa. Total aqui, refeições, é o efeito. Então, eu tenho assim, ó, coloca sempre o efeito na terceira coluna. Então, essa coluna aqui sempre vai ser o efeito. E as 2 outras causas. Então, o efeito aqui é 500 refeições. Então, 500 vai nesse espacinho aqui. Então, refeições, cozinheiros e horas. A ordem aqui não interfere. 500 refeições, 3 cozinheiros, 2 horas. Nesse segundo período aqui, continuamos com 3 cozinheiros, trabalhando 12 horas, X refeições. Então, como isso aqui é 3 e 3, não teria necessidade de colocar. Eu fiz, mas tudo bem, mas não tem necessidade. Então, o que vai ficar aqui? Produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Como é que se faz? Para aqueles que não assistiram às minhas videoaulas, a variável está aqui. Então, vocês vão fazer assim, ó. 3 vezes 2 e multiplica cruzado, vezes x. Já coloca aqui 3 vezes 2 vezes x, que é igual 3 vezes 12 vezes 500. Simplifica sempre os fatores que estão visíveis. Por exemplo, tem 3, corta. Tem 3, corta. Poderia simplificar mais. Ou então, já faz o cálculo. 2x é igual a 500 vezes 12, que dá 6.000. Então, x, que é a quantidade de refeições, vai ser 6.000 dividido por 2, 3.000 refeições. Se vocês entenderam, veja a lógica. De 2 horas para 6 horas, foi multiplicado por quanto? Por 6. Portanto, se a hora foi multiplicada por 6, basta multiplicar 500 por 6, que dá 3.000 refeições, letra C. Questão 14. Uma empresa deseja fazer um investimento juros simples. Essa banca aqui e as demais bancas sempre colocam que tipo de capitalização? Ele aplicou R$8.000 a uma taxa de 9 meses, ou melhor, durante 9 meses, obteve um rendimento de 9.360. Qual é aproximadamente a taxa mensal de juros simples? Então, vejam, o montante auferido ao final de 9 meses é 9.360. Ela aplicou 8.000. Então, essa diferença aqui é os juros que ela recebeu durante 9 meses. Agora, vamos saber a taxa. Essas marcações aqui é porque eu aproveitei o texto enviado por um dos amigos aí da região de Goiás. Juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. Vou colocar isso aqui no primeiro membro, porque vai ser a variável, vai ser o I. Então fica assim, ó, 8.000, que é o capital. A taxa eu vou colocar na forma de centesimal, I por cento é I dividido por 100 vezes 9, que é 1.360. Por que eu coloquei em forma de fração? Porque eu tenho zeros aqui, isso aqui é um termo só, posso cortar. Ó. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Então ficou o quê? 80 vezes 1, I
vezes 9. Então, 80 vezes I vezes 9, que dá 720I, 1.360. Portanto, a taxa 1.360 dividido por 720 dá aproximadamente 1,9. Como nós colocamos aqui I sobre 100, não precisa multiplicar por 100, correto? O resultado já sai em forma de porcentagem. Letra B. Questão 15. Um produtor de frutas tem uma plantação de maçãs e peras. Ele observa que a razão entre maçãs e o número de peras é de 3 para 5, ou seja, tem mais peras do que maçã. Se ele colher 60 peras a mais do que maçãs, quantas frutas ele terá colhido? Então, vejam, exercício de razão e proporção, muito importante também. Eu não tenho o costume de chamar isso aqui de x e y, eu vou chamar do jeito que está. A razão entre maçã e pera é de 3 maçãs para 5 peras. Se ele colher 60 peras a mais, significa que a quantidade de pera menos a quantidade de maçã dá 60, porque tem mais peras do que maçã. Eu vou isolar o valor aqui de pera. Então, pera é maçã mais 60. Este valor aqui eu vou substituir aqui, ó. Então, fica uma única variável. Maçã está para 60 mais maçã, assim como 3 está para 5. Viram? Variável maçã. Aplica a propriedade fundamental, produto dos meios igual produto dos extremos. 5 vezes maçã é igual 60 vezes 3 dá 180, 3 vezes maçã. Passando isso aqui para o primeiro membro, eu vou ter, deixa eu mudar aqui, apagar isso aqui. Eu tenho 5 vezes maçã menos 3 vezes maçã igual a 180. Efetuando isso aqui, 2 vezes maçã igual a 180. Portanto, a quantidade de maçãs vai ser 180 dividido por 2. Portanto, 90 maçãs. Para saber a quantidade de pera, substituímos aqui 60 mais 90, 150 peras. Ou seja, 60 peras a mais do que maçã. Logo, o total de frutas, 90 maçã mais 150 peras, 240, letra B. Ficou faltando a letra D aqui, mas não altera. 16. Uma loja de informática está oferecendo descontos progressivos na compra de pendrives. Se um pendrive custa R$40, sem desconto, a loja oferece desconto de 10% se ele comprar de 1 a 5, 15% se ele comprar de 6 a 10 e 20% se ele comprar mais de 10 unidades. Qual será o custo se ele comprar 13 pendrives? Então veja, questão bem interessante, meio confuso, mas tudo bem. Está falando que os descontos são progressivos conforme a quantidade de pendrives adquirido. Se ele adquiriu somente de 1 a 5, tem esse desconto aqui de 10%. Como a pessoa comprou 13 pendrives, ele está nessa situação aqui. O desconto vai ser de quanto? De 20% sobre o total. Correto? 13 unidades, desconto de 20%. Se ele comprou 13, ele teria que pagar 520 reais. 13 vezes 40, 520. Como ele obteve um desconto de 20%, ele vai pagar 80% de 520. Não precisa fazer regra de 3 simples. Porcentagem desses valores simples, façam direto. O que é 80%? É 0,8 vezes 520. 416
Letra D. Questão 17. Um recipiente contém 3/5 de sua capacidade total. Se acrescentar 7 litros, ele fica completo. Qual a capacidade total do recipiente? Questão bem interessante de fração. Esses 7 litros que foram acrescentados representa a diferença do inteiro menos 3/5. Se a capacidade de sua está com 3/5, esse 7 corresponde a quanto? 2/5. Vamos chamar de X a quantidade total do recipiente. Portanto, 2/5 de X é 7. Multiplicando aqui 7 vezes 5, 35. Então, 2x é 35. X, 35 dividido por 2. X vai dar 17,5 litros. Letra C. Questão 18. Em uma fábrica, 2 operários, Paulo e Marta, têm diferentes intervalos de folga. Paulo tem folga a cada 10 dias, enquanto Marta folga de 18 em 18 dias. Se ambos tiverem folga hoje, daqui a quantos dias será a próxima vez que terão folga? Essa ideia de encontro é um exercício que nós vamos utilizar, o que nós chamamos de encontrar o menor múltiplo comum. Como os números aqui são pequenos, então, ideia de encontro, vocês vão utilizar o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum. Eu vou fazer utilizando conjuntos, uma vez que os dois conjuntos são pequenos. Então, Paulo, ele tem intervalo de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Por sua vez, Marta folga de 18 em 18. Então, 18, 36, 54, 72, 80, 108 e assim por diante. Então, se vocês observarem aqui, em que momento que eles vão se encontrar? Exatamente após 90 dias, ou quando completar 90 dias, letra A. Ou então, utilizamos o mínimo múltiplo comum. 19. Um investidor decidiu dividir um montante de R$50 mil entre 3 tipos de investimentos, A, B e C. Ele investiu 30% do montante em A, 40% em B e o restante em C. Qual o valor investido em C? Então, vejam. Investimento A, 30% de 50 mil. Não precisa fazer regra de 3 simples. Como tem aqui muitos zeros, esse 30% eu vou escrever como sendo uma fração. 30 sobre 100. Ao invés de colocar 0,30. Então vai ficar assim, 30% vezes 50 mil. Por quê? Porque tem zeros que eu posso cortar. Corta, corta, ficou o quê? 30 vezes 500, que dá exatamente 15 mil, investimento A. Investimento B, 40%. O que é 40%? 40 sobre 100, multiplicado pelo 50 mil. Corta 2 zeros, esses 2 zeros aqui, 40 vezes 500, 20 mil. Portanto, restou para o investimento C, 50 mil menos 500 mil menos 20 mil, 15 mil, letra C. Questão 20. Acredito que é a questão mais difícil dessas 10 questões da banca que elaborou a prova para o município de Cesarina, banca em Brasil. Um buffet oferece 6 tipos diferentes de salgados, 4 tipos diferentes de doces para um evento.
Se cada convidado pode escolher 3 salgados e 2 doces, de quantas maneiras, 3 salgados e 2 doces, de quantas maneiras um convidado pode montar um prato? Nós temos aqui dois tipos, duas escolhas. De 6 salgados, ele tem que escolher 3. A ordem do salgado não importa. Coxinha, empada e molho é a mesma coisa, molho, empada, coxinha. Então, eu tenho um problema de combinação. O que é combinação? 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 6 menos 3 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 1 vezes 2. Corta esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Então ficou quanto? 20 maneiras de escolher salgados. 20 formas. E 2 doces dos 4. Então, combinação de 4, 2 a 2. 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Paro no 2 fatorial porque tem 2 fatorial aqui. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Corta, corta. 2, simplifica. 2 vezes 3, 6. Portanto, o total de possibilidades vai ser 20 maneiras de escolher salgados. Esse E aqui significa que eu devo multiplicar. É o princípio multiplicativo. 6 vezes 20, 6 vezes 20, 120 possibilidades. Letra B. Estas foram as 10 questões da banca em Brasil. Concurso realizado para o município de Cesarina, Goiás. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas videoaulas para vocês do município de Goiás. Um grande abraço e até as próximas.